Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson, eu sou professor de ciências e atualmente componho a equipe de ciências do sexto nono da GFEM. A nossa discussão, a nossa conversa no dia de hoje está relacionada à alfabetização científica enquanto possibilidade, enquanto premissa para ciências da natureza. Vou falar um pouco sobre esse tema e espero que tenha alguma validade para vocês. Bom, o nosso referencial curricular de ciências da natureza, ele adota o termo alfabetização científica. Porém, a Base Nacional Comum Curricular traz o termo letramento científico. São dois termos bastante comuns na literatura do ensino de ciências no Brasil, e a diferença primária advém de uma tradução a partir de línguas distintas. Do espanhol e do francês, a gente tem a alfabetização científica, e dos países que falam língua inglesa, letramento científico. Enculturação científica também é um dos termos que vai aparecer aqui para a gente no próximo slide, que são dos três termos mais comuns de serem observados. Embora haja algumas diferenças, podemos dizer assim, minuciosas entre os termos, seja no ponto de vista da origem ou do que se propõe, o que é comum é o objetivo final, ou a ideia geral sobre esses três termos, que é praticamente a formação do cidadão para a atuação na sociedade. Então, embora sejam termos de origens distintas, eles têm uma preocupação, têm um objetivo em comum, que é o que une os autores e as perspectivas de trabalho com alfabetização, letramento ou enculturação científica, a formação do cidadão para a atuação na sociedade. Nós vamos utilizar a concepção de alfabetização, que é uma concepção freiriana, nesse caso. A nossa ideia é uma proposta de alfabetização científica que, em termos gerais, promove uma leitura de mundo para transformá-lo. Então, por isso a gente faz uma busca no referencial freiriano e utiliza por afiliação teórica e respeito ao processo formativo que tem sido feito no município ao longo dos últimos anos, utilizando o termo alfabetização científica em detrimento dos demais. Embora nós saibamos que eles têm convergência no aspecto que mais importa. Bom, a ideia geral, então, é que o ensino de ciências da natureza, ele faz parte da educação como um todo. E o objetivo do ensino de ciências, que a gente está adotando como premissa, é a alfabetização científica. A alfabetização científica trata-se basicamente, então, de uma leitura de mundo com a perspectiva de transformá-lo. É uma imersão na cultura científica, é uma aproximação. A gente tem a cultura científica no âmbito dos setores, órgãos ou instituições de referência, como a universidade, mas a gente não dá conta, enquanto professor, de discutir esses conceitos, essas abordagens, tal como eles são produzidos. Então a gente precisa fazer uma transposição. Então o ensino de ciências ele faz uma aproximação da cultura científica junto à cultura escolar e fazer um híbrido na cultura científica escolar. E essa perspectiva corrobora com a ideia da alfabetização científica, de conhecer, de perceber a ciência enquanto cultura, enquanto atividade humana e se perceber nas relações de troca de energia e influências mútuas entre o que a gente faz no nosso cotidiano, na nossa sociedade e o que advém do conhecimento científico, tecnologias, por exemplo. Então a perspectiva básica é promover a alfabetização científica enquanto processo para que o aluno possa, os estudantes possam desenvolver aspectos relacionados à cidadania, né? Eles possam perceber essas relações. A ideia não é necessariamente formar cientistas, né, uma formação inicial de cientistas, mas pode ser uma consequência. É muito mais interessante a gente pensar na alfabetização científica como uma capacidade de ler o mundo, uma capacidade de perceber, raciocinar com base em evidências e tomar decisões embasadas. Isso é muito interessante que se espalhe com uma sociedade como um todo. É claro que ter novos pesquisadores é algo importante, porém é muito interessante que nós tenhamos profissionais, pessoas, cidadãos em outros setores, não necessariamente envolvidos diretamente com a ciência, que tenham conhecimento em relação à produção, elaboração do conhecimento científico, para que eles sejam capazes de tomar decisões com base em evidências. Isso se torna ainda mais importante quando a gente percebe a situação atual em qual a gente se encontra, de muito negacionismo científico, e a gente percebe isso nos movimentos, por exemplo,
seja movimentos terraplanistas ou mais problemáticos como os movimentos anti-vacina. Então é interessante que nós tenhamos pessoas, cidadãos, em quaisquer setores da sociedade, que tenham essa percepção e entendam como o conhecimento científico é elaborado e possam valorizar o conhecimento científico para, a partir disso, tomar decisões embasadas. É uma perspectiva de Science for All, né? Ciência para todos. É interessante falar que a alfabetização científica ela não trata-se de saber tudo sobre ciência, até porque nem mesmo os cientistas sabem tudo sobre ciência e nem nós, professores, sabemos tudo sobre ciência. Também não considerar o conhecimento científico como uma melhor forma de conhecimento. Nós temos outros conhecimentos que vão ser mais interessantes para determinados momentos da nossa vida, porém, o conhecimento científico tem o seu valor. O conhecimento científico é uma boa forma de ler o mundo e nos dá suporte para tomar decisões. Também não se trata de reforçar a perspectivas cientificistas como a superioridade dos modelos de decisões tecnocráticas. Seria o caso de contrapor aspectos democráticos para deixar as decisões na mão de especialistas. É muito mais interessante que as pessoas saibam, que entendam o processo de construção do conhecimento científico, que entendam o pensamento científico para tomar suas decisões. Também não se trata de reforçar uma perspectiva salvacionista, aquela onde a ciência vai dar conta, por exemplo, de muitos problemas que são de natureza econômica, política, social, tal como, por exemplo, a fome ou a questão da poluição. Embora hajam tecnologias para aumentar a produtividade ou aspectos de inovação que permitam de mitigar, por exemplo, aspectos relacionados à poluição, nós temos ainda um grande contraponto que são as ações, os aspectos econômicos e políticos que circundam toda essa esfera. Então a ciência não dá conta de tudo, a ciência é parte da prática humana, é um empreendimento humano, mas não vai salvar a humanidade. A gente precisa, ela contribui tanto do ponto de vista positivo quanto até do ponto de vista negativo, que muitos aspectos, muitas tecnologias oriundas do conhecimento científico podem, por exemplo, no curto e no longo prazo, ou como estão já fazendo, serem prejudiciais também para a vida humana como de forma geral. Bom, para trazer uma definição, eu trago a definição adaptada de Cicerone e Carvalho sobre o que representa a alfabetização científica e como nós temos adotado isso no nosso referencial curricular. Se você fez a leitura, provavelmente você encontrou essa definição mais ou menos semelhante ao que eu estou projetando aqui na tela, que se refere a uma incorporação, né, de uma nova forma de ver o mundo, que você pode, a partir dela, né, se embasar para tomar decisões com vistas o que? A promoção da cidadania e do bem comum. E por que essa leitura de mundo ela é importante? Por que é importante perceber o mundo também pela ótica da ciência, perceber o mundo também por meio da cultura científica? Primeiro que a gente depende de muitos conhecimentos científicos no nosso cotidiano, seja direto ou indiretamente. A gente tem consequências a partir das tecnologias obtidas a partir do conhecimento científico, dessa relação dialógica, é claro. Por que é importante fazer isso? Eu adiantei um pouquinho para tomar decisões com base em evidências. Isso se mostra importante. Por quê? Porque conhecimento científico não é qualquer conhecimento. É um conhecimento que tem o seu valor. É um conhecimento que é colocado à prova junto a uma comunidade. Lembrando que o conhecimento científico se difere dos demais por ser falível, ou seja, ele pode estar errado. Isso, a princípio, pode ser uma ideia complicada de pensar. Eu tenho que confiar no conhecimento que pode estar errado. O fato de reconhecer que ele pode estar errado é o que permite que ele avance. O conhecimento científico ele avança porque as questões elas não têm resposta final. Elas podem ser melhoradas e serem verificadas. Então, difere, por exemplo, de pseudociências, onde são infalíveis, não tem como validar, verificar a veracidade desse conhecimento enquanto aproximação da realidade. Então, o que acontece? Pensar nisso ele é importante. Por quê? Porque influencia nas decisões. Muitas vezes, por exemplo, o movimento terraplanista parece uma chacota, mas acompanhado essa ideia é uma de fato, né?
uma questão complicada, que aparece na escola, por exemplo, mas acompanhado a isso, vem outros assuntos que são complicados e têm influências na coletividade, como, por exemplo, o movimento antivacina. Eles têm praticamente a mesma estrutura. Então é interessante começar a pensar o quão importante é a discussão sobre o entendimento de como o conhecimento científico é estruturado, como ele é embasado, como ele é alicerçado por proposições que o sustentam, que diferem de conhecimentos que não têm esse alicerce. Então é interessante pensar nisso, mesmo que a gente reconheça que o conhecimento científico é falível, por essência, mas por conta disso ele é melhorável, ele é corrigível, ele é transitório, e quanto mais a gente empenha tempo e energia para reelaborar tais conhecimentos, eles se tornam melhores e se aproximam mais do que seria a nossa ideia de ótica da realidade. Só para citar um exemplo, por exemplo, a gente tem aqui a ideia das vacinas. Essa é uma discussão que os professores fazem muito nas escolas. A gente percebe que algumas famílias elas optam por não vacinar os seus filhos. Isso advém, tem um contexto histórico para falar sobre esse assunto, principalmente por uma questão vinculada ao suposto autismo. E isso, as pessoas não tomam as vacinas e elas se percebem como aquilo não tenha sido necessário. Olha, nunca tomei vacina, nunca vacinei meus filhos e eles nunca pegaram a doença, por exemplo. Isso vem atrelado a um conceito que tem sido bastante discutido na mídia atualmente, que é o conceito de imunidade de rebanho. Então a pessoa não toma uma vacina, por exemplo, e por uma validação subjetiva, ela julga nunca ter pegado, mas ela não entende que ela é protegida por um grupo de pessoas que tomaram a vacina. E o que isso tem de consequência? Essa é uma decisão pessoal que tem uma consequência coletiva. Algumas pessoas não podem tomar, por determinados problemas de saúde, vacinas. E as vacinas muitas vezes levam tempo para desenvolver a imunidade em algumas crianças, por exemplo. Por isso tem mais de uma dose para algumas vacinas. E quando uma pessoa decide não tomar vacina, ela abre uma brecha para que isso possa alcançar, por exemplo, pessoas que não podem tomar vacina, ou, por exemplo, que ainda não desenvolveram a imunidade. Então isso é uma decisão individual que tem uma implicação coletiva, que pode ser muito grave. Só para a gente poder citar, exemplificar um pouquinho mais. Bom, a alfabetização científica enquanto possibilidade e premissa, ela é pensada em três dimensões, que é adotado alguns autores. A dimensão conceitual, que trata de aprender conceitos, aspectos mais conceituais da ciência. Normalmente, eu me incluo nesse grupo também, normalmente a gente, enquanto professor, acaba replicando a nossa experiência estudantil, a nossa atividade professoral, e muitas vezes a gente se dedica bastante a esse aspecto, que é o aspecto conceitual, trabalhar conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. E poucas vezes ou em poucas oportunidades, de um modo geral, eu sei que vários professores trabalham nas três dimensões, e poucas vezes a gente dá suporte ou dedica tempo para explorar outros aspectos, como aprender, fazer ciência, aspectos mais procedimentais que refletem a natureza do conhecimento científico, e aspectos relacionados às implicações, aquilo que envolve o resultado, a aplicação do conhecimento científico e a implicação que ele tem no nosso cotidiano, seja no curto ou no longo prazo. Normalmente, então, a gente acaba dedicando mais tempo ao aprender ciências que remete ao aspecto conceitual. Mas é claro, como eu disse, muitos professores já trabalham nessa vertente, e como isso tem sido discutido na rede municipal há algum tempo, nós temos bons exemplos de professores que trabalham nessa vertente, ou professores que nem sabem que já trabalham nessa vertente. Então essa discussão às vezes é uma descoberta, eu já trabalho assim. Isso é interessante. Então basicamente uma proposta para a sala de aula que passe por essas três vertentes, ela corrobora com o desenvolvimento da alfabetização científica enquanto processo na educação básica. Só para citar alguns exemplos, quando eu exploro, por exemplo, algumas ideias conceituais a respeito da estrutura celular, por exemplo, estou explorando uma dimensão conceitual. Quando eu posso, na medida do possível, explorar o fazer científico, como eu consigo raciocinar e obter evidências
sobre o aspecto conceitual, eu estou trabalhando o fazer. E quando eu posso explorar, extrapolar o resultado, a aplicação e a implicação, eu estou trabalhando nessa dimensão do sobre ciências, né? O que isso tem a ver com a minha vida, seja, por exemplo, com aspectos como clonagem, transgênicos ou câncer, por exemplo. Só para citar mais situações. Eu trabalho na sala, por exemplo, com a ideia de queimadas. Eu posso trazer uma discussão sobre como esses resultados são conseguidos, seja numa perspectiva dos satélites brasileiros ou independente com outros satélites, eu posso perceber essa relação, como esses dados são coletados e qual a implicação que isso pode ter na nossa vida, no ponto de vista de perda de biodiversidade, uma perspectiva da quantidade de chuvas, reforçando a ideia dos rios voadores, por exemplo. Ou posso trabalhar algumas ideias gerais de botânica, trabalhar alguns procedimentos adotados pela botânica, como, por exemplo, as prensas e um herbário na escola, quando possível, e discutir alguns aspectos como o uso de agrotóxicos em seus aspectos de uma forma crítica. O que traz o que é interessante, o que traz de prejuízo no uso desse tipo de recurso. A ideia aqui é mostrar que o conhecimento científico ele não vem do nada, ele tem um aspecto que promove essa construção, essa elaboração, ou seja, eu tenho procedimentos, mas eu tenho muito mais do que procedimentos metodológicos específicos para cada forma de conhecimento, eu tenho uma forma de pensar a ciência que é fazer com que os conhecimentos que eu trato, eles sejam embasados por proposições, eles não vêm do nada, eles não são opinião, eles são elaborados com base nas evidências, com base em raciocínios, com base em evidência. E eles têm a ver com a minha vida porque eles têm implicações, sejam diretas e indiretas. Para possibilitar isso na educação básica, normalmente, né, esses não são os únicos caminhos, mas são os mais comentados, perpassam pelo ensino investigativo, pela abordagem CTSA, que é o reconhecimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e pela iniciação científica também. Nós na rede temos muitos professores que são muito bons na iniciação científica, assim como são muito bons também no ensino investigativo e na abordagem CTSA. E tudo isso colabora para o desenvolvimento da alfabetização científica enquanto processo na educação básica. Bom, pessoal, a gente entende que a alfabetização científica enquanto processo e possibilidade, premissa para o ensino de ciências, ela não é tão fácil de ser desenvolvida e de ser alcançada. Até porque a própria organização da escola, da sala de aula, não nos favorece tanto. Pensar uma sala de aula com muitos alunos, a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com formas que diferem da perspectiva tradicional, até para uma organização. Mas a gente sabe também que no próprio município, aqui em Campo Grande, a gente tem pessoas que têm conseguido trabalhar nessa vertente, abarcando as 3 dimensões e trabalhando na medida possível para desenvolver isso junto aos estudantes. A gente sabe também que é difícil pensar na alfabetização científica como um processo final dentro do ensino fundamental. A gente, com base nos autores, a gente entende que ela deve ser iniciada no ensino fundamental, mas como um processo de toda a educação básica, então conta também com a extensão do ensino médio. Só para a gente discutir um pouquinho enquanto possibilidade, a gente tem uma perspectiva que para os estudantes mais jovens, a gente tem um olhar diferente em relação aos mais maduros. Então, para os estudantes mais jovens, dentro do ensino fundamental, que compete para a gente aqui, a gente pode engajar mais energia uma perspectiva do compromisso com o fantástico, de aumentar o interesse dos estudantes para com a ciência por meio, por exemplo, da experimentação, dos experimentos científicos, que chamam a atenção das pessoas. A partir do momento que os alunos vão ficando um pouquinho mais maduros, a gente pode começar a fazer uma discussão sobre uma perspectiva mais honesta da ciência, que rompa com a neutralidade científica, por exemplo, e a gente possa criticamente discutir os benefícios e também os prejuízos dessa atividade, desse empreendimento humano. É claro que essa discussão, esse quadro que eu apresento, ele não é tão fixo assim. Ele é uma discussão, a ideia mais fluida, porque dependendo da turma, a gente pode estar encontrando estudantes mais maduros, mas eu preciso de uma turma mais madura também, para
para que seja capaz de promover discussões mais complexas, que envolvam uma imagem mais honesta da ciência. Só para a gente citar uma ideia aqui, é que eu tenho algumas fotos de estudantes bem jovens numa atividade proposta no Laboratório de Ciências da REME. Não necessariamente precisa ser um laboratório uma atividade como essa, mas é um exemplo da foto, onde os professores promovem uma atividade que envolve discussões a respeito de imunização, discussões a respeito da importância das vacinas no ponto de vista da coletividade. Então a gente percebe que, embora seja um assunto bastante complexo e difícil de ser tratado, né, a imunologia não é fácil, a gente tem uma discussão a partir de uma proposta mais lúdica que promove esse entendimento inicial sobre o assunto, que é importante também. Então, os alunos são mais jovens, a gente pode chegar a um ponto inteligível, acessível para esse contexto de grupos de estudantes. A partir do momento que a gente tem alunos um pouco mais maduros, a gente vem com essa discussão. No caso aqui eu vou mostrar exemplos no trabalho com a educação de jovens e adultos, mas poderia ser para os anos finais do fundamental também, dependendo da maturidade da turma, onde são discutidos aspectos naquelas três vertentes que nós comentamos um pouquinho antes. No caso, por exemplo, eu tenho uma atividade com modelagem de células procarióticas, que poderia ser, por exemplo, também, ou, no caso, uma aula expositiva sobre o assunto, onde eu estou explorando aspectos conceituais. Eu tenho uma atividade que envolve cultura bacteriana e higienização das mãos, mas que poderia ser também um texto que envolva aspectos históricos da microbiologia, para tratar de assuntos procedimentais e entender a variação desse conhecimento, a mudança desse conhecimento ao longo dos anos, por exemplo. E numa terceira vertente, que é aquela da aplicação e implicação, a gente tem uma discussão, por exemplo, em relação aos benefícios intrínsecos ao uso de antibióticos, acompanhada de uma discussão relacionada ao uso exacerbado, que está relacionado ao desenvolvimento de bactérias multiresistentes. Então a gente tem uma perspectiva que avalia os prós e os contras num curto e no longo prazo em relação a essa seara das bactérias que foi proposta nesse exemplo. Por que é interessante tudo isso? A gente tem, numa perspectiva que nós comentamos anteriormente, em relação ao ensino investigativo, iniciação científica ou abordagem CTSA, uma proposta onde o aluno deixa de lado um pouco a passividade, começa a participar, começa a questionar e começa a perceber a ciência enquanto atividade humana, não apenas do ponto de vista conceitual, mas também dos processos que movem esse conhecimento, seja para elaborar ou reelaborar, e as suas aplicações e implicações diretas ou indiretas. Nessa perspectiva, para o desenvolvimento da alfabetização científica, a gente pensa no estudante de outra forma. Um estudante mais ativo, um estudante que pergunta, um estudante que levanta hipóteses, um estudante que repensa, que valida suas ideias e conversa, coletivamente, discute suas ideias. Partindo da perspectiva que a pergunta, o questionamento, ele é uma das coisas mais importantes, inclusive para a ciência como um todo. Quando a gente rompe com a ideia de ciência como promotora de verdades absolutas, ou seja, a ciência é uma atividade falível, ou seja, ela pode estar errada, as perguntas continuam. Eu continuo questionando, continuo perguntando. E assim o conhecimento científico ele vai melhorando, porque não tem mais uma resposta final, tem uma resposta momentânea, que é transitória, que ela é melhorável, que ela é corrigível. Então, nessa perspectiva, a gente pensa num aluno mais aberto, mais participativo, que possa entender esse empreendimento de forma mais honesta. Duas perspectivas para a alfabetização científica são discutidas, segundo os autores, como Auler e Dluzhikov. Uma perspectiva reduzida, que não é a que a gente está pretendendo com esse vídeo, mas ela também é perceptível. É uma perspectiva que remete a uma ideia muito ingênua da ciência, que reforça a perspectiva de neutralidade da ciência, ou como produtora de conhecimento acumulável, linear. São ideias que já foram superadas, mas que muitas vezes são reforçadas. É uma perspectiva que traz consigo, a sua essência, o reforço aos conhecimentos enciclopédicos, a um ensino de ciências memorístico, a um ensino de ciências muito na perspectiva transmissional. E por natureza ele acaba incorporando algumas visões deformadas da ciência. E alguns aspectos nós já comentamos hoje, que é a superioridade da ciência
na tomada de decisão, que não é o que a gente pretende. A gente quer fomentar uma discussão entre os estudantes para que exista, né, uma possibilidade de tomada de decisão, de participação nos processos de tomada de decisão, e nem reforçar uma perspectiva salvacionista. A perspectiva ampliada da alfabetização científica, ela tem um viés crítico. Ela utiliza do conhecimento como um meio e não como um fim. Compreender a ciência de forma mais crítica e honesta é um fim. Entender o pensamento científico para perceber essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E ambiente, claro. A questão da superação dos mitos, das visões deformadas da ciência, a gente não vai discutir tanto nesse vídeo, na verdade nem vai discutir por conta do tempo hábil, porém a gente vai deixar material na biblioteca, caso tenham pessoas interessadas em se aprofundar nessa discussão. Obviamente é uma discussão que a gente já fez nos processos formativos e provavelmente vai continuar fazendo ao longo dos próximos processos. Para a gente resumir então as premissas da alfabetização científica, a gente tem 3 ideias básicas, que é aprender ciências, aprender como fazer ciências e aprender sobre ciências. Além, é claro, de incluir a ideia, na nossa intencionalidade pedagógica, de procurar, em nossas aulas, superar essas visões deformadas da ciência que foram discutidas em processos formativos anteriores. Basicamente, a gente entende que isso é importante por 2 teses, segundo os autores que a gente tem utilizado. A tese democrática, de favorecer o acesso a esse conhecimento científico, que é um conhecimento poderoso, no sentido de conhecer como o conhecimento científico ele é elaborado e reelaborado para influir nas questões de tomada de decisão, ou seja, a participação em momentos decisivos na vida das pessoas, seja de cunho individual ou coletivo, tendo em vista que a ciência está emaranhada no nosso cotidiano, as pessoas podem não perceber, mas ela está no nosso cotidiano, ela pode ser chegada por várias vezes ao longo do dia. E também seguindo a tese da satisfação, a tese da satisfação pessoal em relação ao entendimento de como determinados fenômenos acontecem, de como o conhecimento científico é elaborado. Existe uma beleza, né, um valor estético também no ponto de vista de você entender e se satisfazer com isso, entender alguns processos, inclusive a elaboração do conhecimento científico. Haja vista que conhecimentos conceituais, existem tantos conhecimentos conceituais que a gente não dá conta. O conhecimento sobre o mundo ele é imenso, então como não damos conta nem de aprender e de ensinar todos os conhecimentos, talvez a natureza do conhecimento científico seja uma lição interessante de ser debatida, discutida e exercitada em sala de aula, haja vista que ela carrega o cerne dos conhecimentos que são elaborados e reelaborados. Bom, não sei se eu consegui ser claro nessa discussão, discutindo umas ideias gerais sobre a alfabetização científica, mas a gente continua esse curso com outras temáticas a serem exploradas, e a alfabetização científica ela vai ser sempre um assunto recorrente nas formações do ensino de ciências, para a gente estar retomando, discutindo e melhorando as nossas experiências de ensino e aprendizagem. Grande abraço, vamos conversando.